Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério da RTX e hoje vamos falar sobre algumas dicas de como fazer uma avaliação de ruído em campo. Primeira coisa, antes de a gente iniciar a medição em campo, a gente precisa, antes de sair da empresa, fazer um checklist para verificar a bateria, a integridade física do aparelho, a sua parametrização e também se o aparelho possui o que a gente precisa, com espuma, se o aparelho está totalmente correto para a gente posicionar no funcionário. E uma memória de campo também, né? Feito todo esse checklist e estando tudo ok, a gente vai para campo fazer a avaliação. Chegando na empresa, a gente precisa posicionar o equipamento no funcionário. E como que a gente faz isso? Então, a gente precisa entender que essa região, a gente chama de região auditiva, aonde o aparelho vai ficar posicionado. Então, eu posso posicionar o aparelho nessa situação, tá? Tanto faz ser do lado direito ou do lado esquerdo, a gente precisa verificar com o funcionário aonde é a fonte de ruído, aonde ele está mais próximo dessa fonte de ruído. Se for do lado esquerdo, o aparelho deve ficar nessa situação. Se for do lado direito, o aparelho deve ficar do lado direito também. Isso é importante para a gente informar para o colaborador e a gente, numa entrevista, pegar essas informações, porque é uma medida de controle que a gente vai colocar lá depois no nosso relatório. Uma outra situação, feito isso, a gente precisa entender aonde a gente vai colocar o aparelho, é fazer uma verificação desse aparelho, desse equipamento. Então, eu vou fazer em campo uma verificação. Vou colocar um calibrador, vou colocar o aparelho no calibrador e vou fazer a checagem dele para saber se está tudo ok. Lembrando que eu vou fazer essa verificação inicial e a verificação final. E o aparelho não pode ter a diferença de 1 dB nem para mais nem para menos. E aí, o que devemos informar para o colaborador que vai estar fazendo essas atividades? Primeiro, que uma dica muito importante é que ele não vai estar gravando nada do que o funcionário vai estar falando. Porque, normalmente, o funcionário ele tem muito receio com relação a você colocar um dosímetro de ruído nele e ele achar que tudo que ele está conversando vai estar sendo gravado. E não é. A gente precisa informá-lo sempre que o que vai estar gravando é a intensidade, frequência com que ele escuta esse ruído, para a gente ter um número em decibéis para apresentar um resultado para a empresa. Então, para ele fazer a rotina dele, a atividade dele, na mais tranquilidade, da melhor forma possível, para que a gente tenha um resultado fiel nessas avaliações. Né? Uma outra coisa que a gente precisa informar para um funcionário é, se ele for colocar alguma blusa ou algum avental, procurar a gente que vai estar próximo, né, fazendo um monitoramento para que a gente retire o aparelho e coloque novamente. Porque se ele colocar um avental, alguma coisa, vai obstruir e a gente não vai conseguir pegar a exposição correta que ele vai estar exposto. Uma outra situação que pode acontecer é do funcionário ter que, por algum motivo, colocar algum peso ou alguma coisa em cima no ombro e aí também acabar danificando o equipamento. Então, é sempre importante a gente pedir para que ele conserve também a integridade física do aparelho. Eu mostrei esse aparelho para vocês aqui e esse aparelho, vocês podem ver, ele tem duas presilhas, ele tem um microfone que fica aqui e ele não tem fio, vocês podem ver que ele não possui fio. A gente tem outros aparelhos e existem outros aparelhos também que ele acaba tendo o fio, né? É um aparelho, e aí como que a gente vai posicionar esse aparelho? Da mesma forma que a gente posiciona o outro. Esse aqui é o microfone vai ficar também na zona auditiva, porém o aparelho ele vai ficar na linha de cintura. A gente coloca ele na cintura e o importante é que, se a gente tiver a possibilidade, colocar o fio por dentro da camisa. Se não houver a possibilidade, a gente coloca algumas presilhas na camisa e para o fio ficar mais próximo do colaborador. Por que isso? Porque o funcionário ele pode passar por algo que possa pegar no fio e aí acabar rompendo e cortando o fio, e aí a gente não vai ter só uma perda do resultado daquela avaliação que a gente fez, mas também do equipamento ter que fazer uma troca aí desse cabo do fio, e aí acaba ficando um custo mais alto, né? E o que a gente precisa fazer? Como verificar se a gente não teve nenhuma interferência no nosso resultado final? Então, é sempre importante
a gente verificar e fazer um monitoramento dessas avaliações para saber se a atividade é condizente com o ruído que a gente está captando. E como que a gente faz isso? A gente sempre faz um monitoramento, sempre passa próximo do funcionário, não atrapalhando ele na sua rotina de trabalho, mas verificando se o funcionário, a atividade que ele está fazendo no dia a dia. Então, uma outra coisa importante é sempre pedir para que a gente tenha um responsável da empresa, né, do setor próximo, para nos instruir de como que essa avaliação, de como que o funcionário está exercendo a atividade dele e se é a atividade realmente que ele executa. Então, essa é uma questão que a gente no final acaba tendo alguns problemas, né? De resultado, porque houve alguma interferência. Então, já no campo a gente já consegue verificar isso, tá? Então é importante, porque às vezes o funcionário tem um trabalho que ele faz no período da manhã e tem um trabalho que ele faz no período da tarde. Ou alguns outros funcionários fazem de hora em hora algumas atividades diferentes. Então isso é sempre importante a gente anotar lá na nossa memória de campo qual é a atividade que ele está fazendo, para a gente no final ter um resultado, para a gente poder apresentar alguma medida de controle ou uma medida preventiva, caso a gente tenha uma exposição maior. Uma outra coisa importante a gente sempre verificar, não só fazer um monitoramento para saber se a atividade do funcionário está sendo feita correta, mas também verificar possíveis situações que a gente pode informar para a empresa como uma melhoria. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de ruído e naquela fonte de ruído a gente verifica que é ali o problema, a causa, então a gente precisa, de repente, falar para a empresa que é aquela situação e a empresa em si vai procurar uma medida de controle maior, mas a gente precisa formar para a empresa aonde a fonte está sendo maior, onde o funcionário está tendo uma exposição maior. Então, isso é muito importante. Mas, agora, a gente vai falar um pouco sobre condições, quais são os principais erros de uma avaliação de ruído. Lembra lá que no começo do vídeo a gente falou sobre parametrização, bateria, essas coisas antes de sair? Pois é, essas são os principais problemas que a gente tem em campo. Se a gente não fizer um bom checklist e fazer uma verificação do aparelho, a gente pode ter problemas maiores no resultado final. Por quê? Porque um aparelho desconfigurado, não parametrizado de forma correta, a gente não vai ter um resultado fiel, um resultado correto. Pode acontecer, na nossa avaliação, a bateria se esgotar, acabar e a gente também acaba perdendo a nossa medição. Uma outra coisa que pode acontecer é o avaliador, ele tem conhecimento teórico, técnico das avaliações, mas às vezes eles não têm muita familiaridade com algum aparelho ou outro. E aí ele acaba utilizando esse aparelho e não utilizando ele da forma correta e aí também acaba perdendo a medição. Essas então são algumas dicas que antes da gente ir para campo, a gente precisa ter total confiança e entender o que a gente vai fazer para a gente ter um resultado correto. Bom, a gente falou da memória de campo lá no começo e falamos no meio ali que a gente pode colocar na nossa memória. Então, para finalizar, o que a gente precisa ter na nossa memória de campo? Importante, na memória de campo, os dados da empresa, né? Razão social, CNPJ, o KNAI da empresa, qual a atividade principal da empresa, para a gente colocar isso no nosso relatório ou no nosso laudo, e os dados do funcionário, nome completo do funcionário, a matrícula, a função, o setor que ele trabalha, e lá a gente vai colocando o tempo que a gente fez de medição e informando quais eram as atividades que o funcionário exercia. E essas foram as dicas de hoje, e para o próximo a gente vai falar sobre parametrização no equipamento. O que a gente precisa colocar no aparelho para a gente atender às normas específicas, tá bom? Curtam a gente, entrem no nosso site www.rtxambiental.com.br e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima, pessoal!